Quinta verdade universal. Todo ato do ser humano é comandado por Deus na sua forma, de acordo com a essência que o espírito nutre no momento. Se não somos seres humanos, se não existe uma vida material e as coisas não são o que pensamos ser, o que serão então estas coisas? Afirmamos em nossas verdades universais que a vida do ser humano é uma prova para o espírito que habita a carne e, portanto, todas as coisas que acontecem materialmente não passam de questões desta prova. Por isto, o ser humano não tem condições de nelas interferir, pois seria o aluno determinando a questão da prova. Somente o autor intelectual da prova pode escrever as questões. Desta forma, Deus escreve a cada segundo na vida do ser humano as questões que o espírito terá que responder, com amor ou sem amor. Fica mais fácil compreender esta verdade universal compreendendo o ciclo da vida. Ciclo da vida: sentir, pensar, agir. Sempre que alguma percepção penetra pelos sentidos do corpo físico, visão, audição, olfato, sabor e tato, o espírito escolhe um sentimento para reagir a ela. Por exemplo, quando a visão forma a imagem de uma pessoa que um dia nos causou algum problema, certamente escolheremos a desconfiança para servir de base para o pensamento. Diferente será o sentimento se a pessoa sempre houver sido nossa amiga. Neste caso, sentiremos carinho, amizade, etc. Com base neste sentimento, Deus comanda, através dos seus auxiliares espirituais, uma história que é o pensamento do ser humano. No primeiro caso do nosso exemplo, o ser humano dirá para si mesmo: cuidado, esta pessoa já o magoou. Este pensamento, entretanto, não é o do espírito, mas sim uma intuição que Deus manda a ele. Mas Deus não manda este pensamento porque quer que o ser humano não goste da outra pessoa, mas porque ele reflete o sentimento que o espírito sentiu. Portanto, se a prova é sentir o amor, este ser humano foi reprovado naquela questão e nova questão terá que ser respondida. Podemos então afirmar que o pensamento é uma materialização do sentimento que o espírito nutre pela coisa ou pessoa. É este pensamento que servirá de base para o ato que será praticado, que também será intuído por Deus ao espírito. Isto fica bem claro com este texto do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pergunta 526. Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino do homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer desta maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário um milagre para isso. As perguntas 527 e 528 expressam ainda melhor este pensamento, através do qual podemos então afirmar que o espírito tem todos os seus passos conduzidos por outros espíritos enviados de Deus para que se cumpra o destino de cada um.
Este destino nada mais é do que o merecimento do espírito, ou seja, a resposta a questões anteriores na prova chamada vida. Portanto, as questões são escritas a cada momento pelo espírito, de acordo com as respostas às perguntas anteriores, não na sua forma, mas na sua essência. Estas 5 verdades universais compõem a base da doutrina espiritualista ecumênica, trazida agora aos espíritos na carne com a intenção de prepará-los para o novo sentido da vida sobre o planeta que está se iniciando e que premiará esta forma de proceder. A doutrina espiritualista ecumênica é representada nesta passagem de Tomé pelas palavras de Jesus como as 5 árvores que existem no paraíso e das quais o espírito necessita comer seus frutos, colocar em prática para não mais conhecer a morte, ou seja, para não mais necessitar transformar-se em outra coisa para poder viver. Esta é uma doutrina de vida e não de morte, porque diz respeito à vida na carne e não a uma preparação para uma vida posterior. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente deste planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina ao espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Encerramos esta lição com um ensinamento de Jesus divulgado pelo mesmo Evangelho de Tomé, que explica isto de forma definitiva. Jesus disse: se aquele que vos guiam disserem: vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem: ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo.